cada célula do corpo da gente, ela age com uma determinada função, né? O cérebro tem uma função específica dos neurônios, cognição, comandar o corpo, o coração ele contrai, né? Faz o sangue circular. Cada tipo de célula tem um comportamento biológico específico. E da mesma maneira, a célula da mama tem um comportamento biológico, a célula da próstata tem outro comportamento biológico, e quando essa célula fica doente, ela vai adquirir um comportamento diferente da outra. Então tem células que naturalmente são células que quando ficam doentes, são doenças que são mais complicadas, mais graves, que crescem mais rápido. Por exemplo, câncer de próstata. A gente sabe que é uma doença que é raro de ter um câncer de próstata que cresça lentamente. Quando a gente identifica essa doença, em geral, uma doença que cresce rápido. Câncer de próstata, pela característica daquela célula, a maioria das vezes é uma doença lenta. Que a gente sabe que na maioria das vezes não vai dar problema e um ou outro vai dar. Ah, mas a gente vê muita gente morrendo de câncer de próstata e muita gente morrendo por câncer de mama, por exemplo, em estatísticas. Por quê? Porque é uma doença comum, tá? É relativamente comum. Então você acaba vendo um número de pessoas que morrem por conta daquilo porque é uma doença muito comum. Mas se você pega como um todo, vamos imaginar aqui, ó, câncer de mama, a gente está falando de 16 mil pessoas morrendo por ano no Brasil, que é um número impressionante, é um número alto. Mas se você compara com 200 milhões, 210 milhões de pessoas que moram no Brasil, não é um número tão expressivo visto a população, tá? Não quer dizer que a gente está menosprezando, assim, então tá tranquilo, pode morrer à vontade. Não, a gente tem que ir atrás dessas coisas, sempre. Mas veja que existe uma variação aí, tá? Existe uma variação, um percentual grande de pessoas que vão estar curadas e esse número em relação à população como um todo não é uma coisa super expressiva. É meio chato a gente falar isso, né? Porque a gente fica pensando numa lógica que é diferente da gente, né? A gente está vivendo a nossa vida e a gente está com uma doença, a gente tem que tratar aquilo, a gente está combatendo aquilo. E eu também vivo isso. Mas quando a gente pensa numa lógica de manada, assim, uma lógica de o gestor de saúde, é assim que a pessoa pensa, qual o tamanho do problema em relação à população em geral como um todo, tá? Então a gente vê que na maioria das vezes, voltando aqui ao estudo original, tem um bocado de gente que morre por câncer de próstata, sim, existe, e por mama também, mas se você compara com a população geral e com o número de pessoas que têm aquela doença e ficam curadas, a proporção não é tão grande assim. Isso em termos de saúde pública. Agora, deixar bem claro, não estou minimizando de maneira nenhuma a doença das pessoas. É super importante a gente trabalhar e pesquisar e achar cada vez mais curas e mais tratamentos para que esse número que é pequeno em relação à população em geral fique cada vez menor, tá? Isso seja cada vez e as doenças sejam cada vez mais curáveis. Então, basicamente isso. Existe essa variação da própria célula da pessoa, tá? Das pessoas e das células do nosso corpo entre si.